Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o vídeo de hoje é um assunto que eu já queria falar há muito tempo, aliás faz mais de uma semana. É que vão surgindo assunto em cima de assunto e eu acabo adiando, né? Porque eu estava me focando ali na questão do anticristo, chifre pequeno, Daniel, etc e tal. Mas eu queria falar um pouco de genealogias. Porque quando eu fiz um vídeo lá sobre Caim e Abel, explicando, né, entendendo Caim e Abel, teve algumas pessoas que comentaram que eles deveriam ter irmãs, que o texto não informa, mas fica claro no texto que ele tem irmãs. Eu falei, não, na verdade o texto não menciona que eles tiveram irmãs. Eu acho até meio estranho ter que discutir uma história que não é real, sendo que naquele vídeo eu mostrei que Caim e Abel, eles são apenas arquétipos de dois povos, por isso que não tem esses detalhes no texto. O autor não se preocupou com essas coisas que poderiam ser absurdas, como por exemplo, Deus colocar uma marca em Caim para ninguém matar ele, sendo que não tinha mais ninguém na terra. Por que o autor não se preocupou com esses detalhes? Porque a intenção do autor era só mostrar um arquétipo de dois povos, os israelitas e os amalequitas. Os israelitas eram pastores de ovelhas e os amalequitas agricultores, e eles viviam em confronto ali uns com os outros. Então já é meio estranho, né, ter que discutir um texto que não é real, né, ter que ficar brigando ou discutindo por uma fábula, por uma fantasia. Mas enfim, como envolveu genealogia, eu queria explicar para vocês essa questão de genealogia na Bíblia, tá? Na verdade é o seguinte, existem dois tipos de genealogia na Bíblia. Tem as genealogias que são verdadeiras e tem as genealogias que são falsas, tá? Eu vou explicar para vocês o que acontece. Assim como Caim e Abel, no mundo antigo, esses povos, eles brigavam muito por território. Até era uma questão de sobrevivência, né? Você tinha que ter terra para ter pasto para o seu gado, ou terra para você plantar, etc. Então isso gerava muitos conflitos. E a única coisa que eles usavam para legitimar o direito à terra era a descendência. Falaram, não, eu estou aqui desde a época dos meus antepassados. Tanto que, por exemplo, na epopeia de Gilgamesh é um rei, acho que ele é da Fenícia, se eu não estou enganado. Eu não sei se é Fenícia ou é Babilônia, mas é anterior aos hebreus. É dito que o rei Gilgamesh viveu mais de 10 mil anos. Parece aquela música do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Por que eles colocam que ele viveu ali há 10 mil anos? É para dizer que ele já estava naquela terra há tanto tempo que a terra era dele. Praticamente um uso capião da antiguidade. Então era comum nesses povos antigos eles fazerem isso, datas exageradas, ou genealogias exageradas, para justificar que ele estava ali desde o começo dos primórdios do tempo. Os hebreus vão mais além, que quando eles criam a história ali de Adão e Eva, eles tentam ligar a genealogia dos hebreus a Adão e Eva. Para que se alguém perguntasse alguma coisa ou tentasse tomar a terra deles, eles falam, não, nós estamos aqui desde o primeiro homem da terra, Adão. Então ali é uma genealogia exagerada, é falseada, justamente para poder legitimar o direito à terra. Por exemplo, Matusalém. Matusalém viveu quase 1000 anos. Vocês acham que é humanamente impossível alguém viver 1000 anos? Não. É por isso que todos aqueles personagens antes dos patriarcas, eles têm idades exageradas. Porque era uma forma de legitimar o direito à posse de terra. Algum desses personagens podem ter existido? Podem ter existido e ter sido transmitido por transmissão oral. Tipo assim, alguém que foi grande na ancestralidade de um povo. Mas não quer dizer que eles viveram tudo aquilo, ou que aquelas genealogias eram verdadeiras. Na verdade, eles só colocavam na genealogia esses personagens que eles consideravam mais importantes e que eles recordavam de memória. Outros não. Então eu não posso tomar essas genealogias como verdadeiras. É basicamente para legitimar o direito à propriedade. Tá bom? Agora, as genealogias que são verdadeiras, elas começam após os patriarcas. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá e seus irmãos, e assim por diante. Por quê? Porque Abraão, ele compra uma terra. Quando ele sai lá da terra de Ur, dos caldeus, que Deus manda ele para outra terra, ele chega lá e ele compra. Então, como ele compra, eles começam a contar a genealogia para justificar que eles tinham direito à terra porque Abraão comprou. Então, Abraão, provavelmente existiu um personagem histórico chamado Abraão, pode não ser o mesmo da Bíblia, a história dele pode ser bem diferente, mas um Abraão teve e ele era proeminente o bastante naquela época, talvez rico, né, digamos assim, ao ponto do nome dele validar o direito à propriedade de terra. Então, se alguém chegasse, por exemplo, para Judá e falasse, essa terra não é sua, Judá, ele ia falar, é sim, é do meu bisavô Abraão, que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó me gerou. Então eu tenho direito à terra porque meu pai comprou a terra. Todo mundo sabe quem foi Abraão aqui. Então isso dava um direito hereditário àquela pessoa. Uma outra questão também é a questão religiosa. Por exemplo, os levitas. Os levitas, só os descendentes de Arão podiam ser levitas ou sacerdotes. Então, para ninguém usurpar o direito deles, eles registravam as suas genealogias. Então, por exemplo, se alguém quisesse bancar o sacerdote, não, eu vou estudar a Torá e eu vou ser um sacerdote. Ele tinha que comprovar que ele era um descendente de Arão. Então, por isso eles iam registrando essas genealogias, isso era tão importante para eles, para evitar usurpações ou pessoas que perderam seus direitos. Por exemplo, às vezes o cara era descendente de Arão e não poderia exercer o sacerdócio. Ah,
você não pode exercer o sacerdócio. Perdão, a única forma deles provarem isso era através do registro da genealogia, tá bom? Então nós temos dois tipos de genealogia na Bíblia, por isso que elas são importantes. Pelo direito à propriedade, e o direito à hereditariedade. O que não quer dizer que todas elas sejam verdadeiras, tá? Na verdade, todas as genealogias, tanto as verdadeiras quanto as falsas, elas podem ter um probleminha ou outro. Por exemplo, Zorobabel. Zorobabel, é dito que Zorobabel gerou Salatiel, se eu não estou enganado. Vocês me corrigem se eu estiver invertendo a ordem dos dois personagens. Mas segundo o livro de Crônicas, entre Zorobabel e Salatiel, tem mais um filho. Então um seria avô do outro e não pai. Mas sempre ele se refere assim, Zorobabel, filho de Salatiel. Acho que é Zorobabel, filho de Salatiel. Por quê? Porque esse filho, entre Salatiel e Zorobabel, não era tão importante para ser registrado. Então, ficava-se só o nome dos dois mais importantes. Tá bom? Eu acho que deu para entender mais ou menos, né? Por que tem essas genealogias na Bíblia. Tá bom? Gostou do vídeo, pessoal? Dá um like aí, isso ajuda a aumentar o alcance da atividade, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.